Bom dia, meus irmãos, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que bom estarmos juntos novamente, mais um domingo, mais uma aula da escola dominical. E, embora dessa forma remota, temos que aguardar mesmo, né, o tempo certo de retomar as atividades com segurança. Espero que os irmãos estejam orando por mim, eu tenho orado por cada irmão. Eu visualizo a igreja e consigo ver cada família, em cada lugar que você se senta, e tenho orado pela vida do irmão, tenho intercedido por cada família, por cada pessoa, cada aluno da escola dominical, cada irmão. Que Deus colocou no nosso coração, e estamos intercedendo pelos irmãos, e peço que os irmãos orem por mim também, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu ministério, para Deus guardar e sustentar também. Nos ajude, por favor, nos ajude nessa retaguarda aí de oração, e eu conto com você, tá? Esse trimestre estamos abordando uma revista muito interessante, muito boa, temas muito atuais, muito pertinentes, tratando de filosofias, de pensamentos que cercam os nossos dias e influenciam muito, irmãos, o coração, a mente das pessoas e dos cristãos também, mais do que você imagina, mais do que nós pensamos. Essas ideias todas que nos cercam fazem parte do dia a dia, do cotidiano. As pessoas absorvem, as pessoas compram essas ideias e vivem assim, e compartilham isso sem perceber muitas vezes o dano causado por algumas formas de pensar, tá? A nossa lição de hoje, a lição de número 7, ela vai trabalhar a filosofia do humanismo, tá? O humanismo. Na verdade, toda a revista e cada capítulo aborda aspectos do humanismo, tá? Então eu considero que essa é uma lição central mesmo nessa proposta, tá? Vamos abordar questões que já foram abordadas, eventualmente algumas lições, e serão ainda abordados nas próximas lições, e procurar explicar e aplicar ao coração dos irmãos, tá? O texto que eu quero ter como base para nosso estudo de hoje, irmãos, encontra-se lá em Gênesis capítulo 1. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, fala da criação do homem. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É aqui a narrativa da criação do homem, o ápice da criação de Deus. Ou seja, depois de haver criado a natureza, as estrelas, o sol, a lua e tudo, né? E os seres colocados sobre a terra, Deus criou o homem. O homem é o alvo final da criação de Deus, onde Deus será glorificado. Deus criou o homem para se comunicar com ele, para fazer dele um gerente da criação. O homem é especial, é muito especial. Ele foi criado, e somente ele foi criado à imagem de Deus. É importante nunca esquecermos isso. Somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. Mas no capítulo 3 nós encontramos a narrativa da queda. Esse homem criado por Deus para a sua glória, para desfrutar da felicidade e da bem-aventurança no jardim que Deus preparou, esse homem caiu. Ele foi provado por Deus e foi reprovado por Deus, né, nesta prova. Capítulo 3 vai falar sobre a queda e diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela insinuou para Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Oremos ao Senhor para que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados. Se conosco, ó Senhor, com tua graça, bondade e misericórdia, dando sabedoria e humildade diante da palavra do Senhor. Quebranta nosso coração e abençoa a nossa igreja, a nossa escola dominical e a nossa classe de adultos. Senhor, abençoe cada aluno, cada família, cada irmão que participa desse processo, desse compromisso de estudo da palavra do Senhor. Meu Pai amado, pedimos que o Senhor abrevie esses dias maus que estamos vivendo. Em nome de Jesus, que possamos retomar as atividades, ó Deus, com segurança, que as vacinas sejam trazidas, que haja esse processo de vacinação e que possamos retomar a nossa vida normal. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, este homem, um grande teólogo reformado, Anthony Hilkeman, já falecido, eu tenho algumas obras dele, é um importante escritor cristão contemporâneo, ele disse o seguinte: à medida que a crença em Deus se torna rara, a crença no homem está tomando seu lugar. Assim, estamos testemunhando o surgimento de um novo humanismo. É um pensador cristão, reformado, já falecido no final aqui do século XX, já em seus dias, em suas preleções, em suas pregações, já antecipando as coisas, os rumos que a humanidade está indo, deixando as coisas de Deus, renegando a crença em Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus, e com isso, quando se afasta de Deus, há um crescimento do homem, a crença nele mesmo, ou seja, todas as consequências disso, é o chamado humanismo. Ele até alerta o surgimento de um novo humanismo, ou seja, com características mais sofisticadas, características novas, porém são expressões do velho humanismo, como a nossa lição vai abordar aqui. Então a base das escrituras mostrar que essa tendência do ser humano de desprezar a Deus e valorizar o homem em detrimento de Deus, sendo o homem a medida de todas as coisas, isso está na natureza corrompida do homem desde a queda. Tá? É não apenas um movimento filosófico, isso existe, é claro, obviamente, mais moderno, numa conotação, uma formatação filosófica, mas o humanismo, o conceito do humanismo está na própria essência da humanidade corrompida e depravada. É isso que nós vamos abordar nesta lição de hoje, tá? Vamos tentar. O humanismo, assim, com base no texto que nós lemos e a proposta do autor, aliás, o autor dessa lição, Dr. Hermstein Maia Pereira Costa, um homem de Deus, aqui faz parte do nosso presbitério, pastor aqui auxiliar na primeira igreja, um teólogo, um grande pensador presbiteriano, é autor de várias obras, vários livros de extrema qualidade, foi meu professor de teologia, de filosofia no seminário, é um mestre que eu tenho muito respeito e admiração. Por isso eu tenho um prazer muito grande de trabalhar no texto dele nessa lição, tá? Pela sua precisão e pela sua propriedade na sua abordagem, tá bom? Então, nosso primeiro ponto da revista, e acompanha, é que o humanismo, esse conceito, já fazia parte dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi o texto que nós lemos. Já no coração deles, o desejo da autonomia. A queda é isso. A queda foi isso.
A serpente, ela induziu o coração, o pensamento de Eva, o desejo que elas poderiam ser iguais a Deus, próximo de Deus, a tentação, né? A vontade do homem de ser independente de Deus. Esse é o conceito básico do humanismo, tá? Vamos abordar isso. Adão e Eva, eles escolheram o que lhes apareceu agradável e desejável. O texto diz assim, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto imediatamente e comeu. E deu para o marido e ele comeu. Ou seja, era aquilo que parecia bom, agradável, conforme o que eles queriam, conforme o que eles idealizaram para si mesmos, em detrimento da ordem, do mandato, da aliança que Deus dera a ele anteriormente, de não comer daquela árvore. Não comer daquela árvore. Podia comer de todas as árvores que havia no jardim, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles assim o desejaram, cobiçaram e quiseram. Eles desejaram a autonomia, a liberdade de Deus, né? Bastar a si mesmo, não precisar de Deus. Isso está no coração da queda, no coração do pecado, está no coração do ser humano até hoje. É o grande problema do ser humano que o afastou de Deus, o separou de Deus e trouxe o juízo e a condenação. Né? É bastar a si mesmo. Ter o conhecimento de Deus do seu próprio modo, da sua própria interpretação, do seu próprio jeito de pensar e decidir. Eles queriam, no fundo, ser iguais a Deus. Foi essa a sugestão de Satanás para eles, e eles abraçaram essa sugestão mentirosa, querendo ser iguais a Deus. Esse é o desejo do ser humano, do endeusamento do homem, querendo ser, e é onde ele se afasta de Deus completamente, né? Ok? Então a queda influenciou a humanidade e todo o processo seguinte. Tudo onde o homem colocou sua mão foi afetado pela queda, né? Pelo seu afastamento de Deus. Toda a cultura humana. Cultura no sentido mais amplo, né? Do comportamento, do pensamento, da tradição, da história, daquilo que o homem constrói ao seu derredor para se sobreviver, para se alimentar. Envolve tudo, entende? Cultura nesse sentido. A queda afetou o ser humano. Tá? O pecado passa a caracterizar o homem e a cultura que ele forma. Todas as culturas humanas, todas as sociedades, as civilizações estão e foram e são afetadas pelo pecado, pela queda. Não existe uma. Mesmo aquela tribo mais distante lá no interior da Amazônia ainda ser descoberta, e existe ainda. O ter contato com a civilização existe ainda, mesmo ela não é inocente. Mesmo aqueles que estão longe da civilização estão em pecado, igualmente. A cultura está afetada igualmente, porque o ser humano está ali. Historicamente, o humanismo e o egocentrismo sempre caracterizaram o homem sem Deus. Sempre. Desde o início da humanidade. Isso não é fruto das civilizações mais organizadas, do Egito, ou da Mesopotâmia, ou da Grécia, ou de Roma. Ou seja, o pecado, o erro, o orgulho, a corrupção, a desigualdade social. Isso não são frutos simplesmente, né, da organização dessas sociedades. Não, são fruto do pecado, na raiz do pecado da sociedade humana. É por isso que Deus enviou Jonas, na época do Império Assírico, que estava no seu apogeu. Deus mandou Jonas na cidade de Nínive para exortar aquele povo contra a sua situação e levá-los ao arrependimento, porque essa é a função do povo de Deus na terra. É a proclamação da glória de Deus, da vontade de Deus, para a transformação da sociedade humana e para a libertação da cultura, das questões do pecado. O humanismo é o contrário de tudo isso. Por isso que o humanismo se opõe de verdade ao cristianismo autêntico e verdadeiro. Mesmo entre os crentes verdadeiros, existe uma luta interior, né? Mesmo nós mesmos temos uma luta interior contra o pecado, contra o velho homem. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, Gálatas 5. Há uma guerra entre o espírito e a carne, né? E a carne. O capítulo 7 de Romanos também ele vai tratar acerca disso, né? Esse dilema que há em nós mesmos por causa da natureza, né? Os efeitos ainda da natureza por causa de Adão.
Tudo isso é importante para entendermos o porquê desses ismos todos que estamos abordando semana a semana. Se nós esquecermos da queda, esquecermos da criação, nós ficamos perdidos e confusos em palavras, em semântica, em definições daquele comportamento, daquela ideologia, apenas definições, mas não entendemos a raiz de tudo. Mas se nós entendemos a teologia bíblica, que a raiz de tudo está na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, a doutrina da criação, o homem imagem de Deus, a doutrina da queda, o homem que perdeu e foi corrompido na sua imagem e se afastou de Deus e trazendo as consequências todas para a humanidade, aí fica tudo mais simples e mais fácil para entendermos todos esses processos. Mudam-se o discurso, as palavras, os termos mais sofisticados, mais abstratos, para confundir a mente e a alma dos homens, né? E afastá-lo de Deus. Ok? Os homens não conseguem entender a si mesmos. Os homens não conseguem. Era a luta dos filósofos gregos, dos pré-socráticos e dos pós-socráticos, né? A definição de quem é o homem, qual o propósito da existência, da vida, né? Foi um grande questionamento, importante, porque faz parte da natureza humana, ter essa concepção de quem ele é, da sua essência, né? Sabe por que ele é meio confuso assim? Porque ele se afastou de Deus lá na queda, por isso que ele é até hoje confuso, procurando os caminhos tantos, né? Aí vai nos caminhos do pensamento. Os caminhos do pensamento. Geração após geração, pensamentos novos se opondo, reagindo àquele pensamento filosófico, aquela ideia, procurando as respostas e propondo respostas, né? Assim vem a sucessão os ciclos da humanidade e do pensar humano, né? Procurando saber quem é o homem. E esse é o tema do segundo ponto, o homem esse desconhecido. Ok? O homem esse desconhecido, que essa é a grande questão do humanismo, a questão do iluminismo, a busca quando colocou a razão como centro e padrão de todas as coisas, a questão toda é o homem, é o entendimento de quem é o homem, ele está no controle de si, da natureza, no domínio da natureza e da relação humana. Então essa questão, quem é esse homem, né? Esse desconhecido. Vamos lá, vamos trabalhar esse ponto, vamos lá, me acompanhe, por favor. Adão e Eva, eles rejeitaram a instrução divina, eu já falei, eles rejeitaram a palavra de Deus, a comunhão com Deus, e o pacto que Deus fez com ele era não comer daquela árvore específica, né? Eles rejeitaram, desejando o sucesso por seus próprios meios. É igualzinho o homem contemporâneo, não muda em nada, o homem é o mesmo na sua essência, o homem é o mesmo, na sua essência ele é o mesmo. Então Adão e Eva, desejando sucesso por seus próprios meios, conheceram o fracasso, porque foram guiados por suas sensações em oposição à ordem divina. Me permitam assim, outra aplicação. É por isso que o homem, apesar de todo o conhecimento, o saber, o desenvolvimento da ciência, que é extraordinário, é maravilhoso, sem dúvida, a tecnologia, a melhor qualidade de vida que a sociedade tem alcançado, apesar das desigualdades todas e corrupções humanas, tem alcançado tudo isso, mas o homem ainda sofre angústias, frustrações, estresse, depressão. É o homem solitário, mesmo numa cidade moderna, é o homem solitário, é o homem vazio, procurando preencher isso de muitas maneiras, nos prazeres, nas drogas, ou no trabalho, ou algum outro fator qualquer para preencher o seu coração. É essa falta de Deus e compreensão. Quando o homem não conhece a Deus, não conhece a si mesmo. Então ele fica confuso, procurando respostas, irmãos. Continuando, após a queda, o homem tornou-se incompreensível a si mesmo. Eu já mencionei, por causa disso, se afastou de Deus, perdeu o entendimento da sua existência, do propósito da sua existência, né? A sociedade e os valores que ele constrói refletem essa confusão e contradição. Bom, isso podemos dar muitos exemplos para os irmãos. É só você se lembrar de Gênesis capítulo 4, narra o problema da família de Adão com seus filhos em conflito e com o assassinato de Abel. Depois vem a descendência, as próximas gerações marcadas por violência, né? Marcadas por mortes, por assassinatos, né? E toda aquela geração que vai suceder, depois os filhos de Adão, né, vão suceder até chegarmos na Torre de Babel.
né? Ou seja, são gerações, até chegar em Noé, inclusive, né? Noé, ou seja, uma geração que vai se corrompendo, vai se multiplicando, assim, em número, povoando a terra, mas aumentando o pecado. Então os valores da sociedade vão se corrompendo, uma confusão, cada vez mais. Só em Gênesis temos muitos elementos para abordar essa questão. Falta às ciências do nosso tempo, as ciências do homem, o instrumental necessário para o seu autoexame. Então todas as ciências sociais, as ciências naturais procuram respostas, né, para quem é o homem, o seu lugar, a sua origem, né, assim, mas baseado nos seus pressupostos, né? E muitos desses problemas são muitos dos pressupostos que descartam a criação, um criador. Procurem abraçar um pressuposto, um fundamento evolucionista ou perto disso, né? Então descartam a ideia de um objetivo, um propósito divino. Então o homem realmente não consegue respostas absolutas, ficam perdidos. Fazem propostas, temos os pensamentos filosóficos que nos cercam, são propostas de respostas à vida humana, mas são todas falhas, não atendem ao coração humano. O testemunho da Bíblia, a Bíblia, as Escrituras Sagradas descrevem aspectos do ser humano que falam da sua grandeza e da sua miséria. Somente na Bíblia, somente nas Escrituras, somente podemos as pessoas, o ser humano, encontrar respostas sobre si mesmo. Vou reafirmar, somente na Bíblia. Por quê? Porque somente a Bíblia reafirma a grandeza do ser humano. Ele foi criado de uma forma muito especial por Deus. Ele tem a imagem de Deus. A imagem de Deus. Foi criado à semelhança de Deus. Isso é tremendo. Esse que faz do ser humano um ser distinto de toda a criação. Não se pode jamais compará-lo a nenhum animal. Né? Nenhum animal, isso é absurdo, isso é uma aberração, né? Porque o homem foi criado à imagem de Deus, e por que isso isso é tremendo, né? Outro fato, ao mesmo tempo que ele tem essa grandeza, ele tem a miséria, como ele caiu em pecado, ele caiu em desgraça, é por isso que nós sofremos, vamos ficar palpando, né? Estudando o resultado desta desgraça, né? Que são as contendas, as guerras, a violência, o conflito existencial do ser humano, esse vazio todo, é o estudo da desgraça, a miséria é causada pela queda. Mas o homem não admite nem Deus, quanto mais a queda. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ao mesmo tempo, devido ao pecado, é capaz de atos extremamente desumanos. Aí eu nem preciso, porque você tem acesso a isso, o registro de quantas coisas ruins o homem tem feito ao seu semelhante, ao seu próximo. Vamos caminhar. O cristianismo nos dá uma cosmovisão totalmente diferente de tudo isso daí que a gente vê, né? Porque o cristianismo nos ensina que o homem foi criado por Deus, ele não é um mero fruto de um processo cósmico evolutivo. Que a sociedade está em evolução porque vem no processo assim natural. Não é. Sabe, você vai encontrar nos livros, nos artigos, tem sido vendido isso na academia, na ciência, né, nesse universo todo, mas você que conhece a palavra do Senhor, você sabe que isso não é verdade, isso não procede não, tá bom? Isso não procede, tá? Antes, o homem é uma criação especial de Deus. O importante é essa convicção. Às vezes, alguns cristãos entram na faculdade e se perdem nas suas convicções, se deixam levar pelas teorias, porque tem muito em ciência que se diz ciência, e não há nada errado em ciência, não somos contra nada disso, nem o pensamento científico, nada disso. Mas há muito que é teoria, e isso tem que saber ser filtrado, descartado. Tem que ver a fonte, tem que ver a bibliografia, tem que ver de onde procede os pressupostos de quem faz as suas afirmações. Isso é muito importante para um cristão discernido. Tem convicção do seu Criador, daquilo que ele é, da palavra de Deus. Ele não é perturbado, nem abalado assim por tendências ou teorias ou pensamentos que ele vai descobrindo, né? Achando que está descobrindo as verdades. E fora da palavra de Deus e fora de Deus não há verdade absoluta, né? Fora de Deus. E não há verdade fora da palavra que não seja de Deus.
tá? Pensamento de justiça, de igualdade, cuja raiz e essência vem da palavra de Deus e da graça comum no coração humano. Então, no fundo, tudo vem de Deus. A imagem de Deus. O homem, a despeito da queda, revela mais sobre Deus do que toda a criação. Nada além do ser humano, nada foi criado à imagem de Deus. Isso é maravilhoso entender assim, né? Por isso que é tão especial a vida humana. A vida humana, o homem como foi criado por Deus, o plano de Deus da criação, homem e mulher, e somente homem e mulher, e os capacitou para gerar filhos, e abençoou o casamento, a união sexual, a união conjugal dos dois gerarem filhos. Isso é coisa de Deus, é coisa divina, tá? Não é coisa animal, é coisa de Deus. Deus planejou assim. Sentido da vida e da realidade. Sem a palavra de Deus, nenhuma ciência, sem a Bíblia, nenhuma ciência ou arte consegue apresentar um quadro completo do significado da vida. Eles apenas dão lampejos, né? Lampejos, ideias, assim, ideias vagas. Somente a palavra nos revela Deus na sua clareza, na sua plenitude, na sua perfeição. Somente a revelação que vem de Deus, que dá um quadro completo do significado da vida, o propósito da vida, o propósito do ser humano, do homem, do tempo e da eternidade. Sem Deus não passa de especulação do pensamento. Somente a cosmovisão cristã, irmãos, tem algo a dizer de modo abrangente e significativo a respeito da totalidade da vida. Eu vou reafirmar essa frase porque às vezes nós nos deixamos levar por pensamento outros, às vezes até contrários à palavra de Deus. Mesmo cristãos defendendo ideias não de acordo com a palavra de Deus. Somente a cosmovisão cristã tem algo a dizer de modo abrangente e significativo a respeito da totalidade da vida, todo o sentido da vida humana, da relação humana, social, coletiva, familiar e individual. É a visão cristã da ideia mais perfeita do plano de Deus para o ser humano. Como é importante nós sermos recheados da palavra do Senhor e de uma doutrina, uma teologia sadia, para termos uma fé sadia também, né? Uma fé sadia. Cosmovisão cristã. Sem a consideração, por exemplo, dentro da visão cristã, temos que entender o efeito da queda na sociedade humana. O efeito da queda na sociedade humana, né? Por que tem sofrimento, por que tem guerra, por que tem dor, por que tem miséria, por que tem pobreza? Aí você vai ver aonde? Onde é que você vai procurar as respostas, né? Nos livros, nos artigos, de quem? De quem? Quem são os pensadores que vão trazer para você a resposta que você vai abraçar e defender? Olha, meu irmão, você possui a palavra do Senhor, e a palavra disse e explica claramente a raiz de todo o mal da sociedade humana. Foi a queda, foi o pecado. Todos os efeitos são consequências. Toda a desorganização social, toda ela é causada pelo mal no coração do homem, Nenhum livro ou pensador vai dizer isso, fora os cristãos. Não vai dizer isso, não vai afirmar isso. Vai procurar respostas lógicas, né? Respostas éticas, respostas morais, e não vão ter respostas plenas. Somente a cosmovisão cristã terá essa resposta, né? Sem a consideração do pecado humano e suas consequências, qualquer teoria que tente explicar o significado da vida do homem e da sociedade está fadada ao fracasso. Isso é humanismo puro, está fadada ao fracasso. No final, o resultado, fracasso, porque não vai chegar numa resposta final, somente a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ter, e você tem, e a igreja tem que ter, e os cristãos que dizem ser cristãos, ter um conhecimento adequado de Deus. Não Deus projetado na sua cabeça, no seu sentimento religioso, na sua tradição familiar. Não, conhecimento verdadeiro da Deus revelado nas Escrituras. E ter convicção, né, dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do Deus provedor, o Deus providente, o Deus que governa o universo, a galáxia, os homens, as nações, todas as coisas, os seres. Então, a convicção plena dessas verdades, para não sermos abalados aí pelas teorias humanistas que nós cercamos, os pensamentos tantos que nos cercam e são impostos, né, pela sociedade. E os crentes compram isso tão fragilmente.
tão fragilmente. Precisamos ter uma mentalidade cristã de verdade, um coração e uma convicção maior. Senão nós somos cristãos só da boca, só do discurso, e Deus não quer isso de nós. Ok? Vamos lá para o terceiro ponto. Então, esse tema me entusiasma muito, né? Me entusiasma porque é o grande desafio do nosso tempo. Eu, como ministro do Evangelho, pastor presbiteriano, convicto da minha fé, da minha teologia, assim, abraçada, bíblica, e essas coisas me desafiam, ainda mais que os tempos estão mudando e piorando, na verdade, né? E a influência do mundo e o pensamento do mundo muito forte sobre os cristãos hoje em dia. Vamos ver o que a revista nos propõe aí, as expressões do pensamento humanista, tá? Um deles, que é muito sério, é a questão do subjetivismo ético, tá? O nome é meio estranho assim, mas a gente vai entender, é muito fácil de entender. Subjetivismo é a ideia do subjetivo, né? do seu pensar, do sujeito, tá? Sujeito, como o sujeito pensa, como o sujeito enxerga as coisas, como o sujeito, eu e você, o sujeito interpreta as coisas. Tá? Então o subjetivismo ético vai dizer que é o sujeito que determina. Você, sou eu, cada um determina o seu princípio, o seu valor, a sua realidade, o seu conceito. Tá? Vamos lá, mas vamos ver a definição que o nosso autor tão preciso colocou na revista. Tá? Vamos trabalhar em cima disso. Para o subjetivismo, a validade da verdade está limitada ao sujeito que conhece e julga. Ou seja, a verdade depende da sua interpretação. Você tem a sua, eu tenho a minha. Então a verdade depende de como cada um enxerga esta verdade. Ela é relativa porque depende do sujeito, né? Desse modo, nós não podemos falar de uma realidade igual para mim, igual para você ou igual para o outro, porque cada um vê e como, né, entende como enxerga. Essa é a ideia do subjetivismo, né? Então não tem uma verdade geral, universal, porque a verdade ela é limitada ao pensamento de cada pessoa. Gente, isso é um estrago, né? Você sabe que isso aí é um estrago, mas isso é muito comum. Isso na conversa, no dia a dia, no cotidiano, conversa de rua ali, é o que as pessoas pensam, é o que as pessoas acreditam, tá? Os instrumentos de formação de opinião em nossa sociedade humana, e são muitos, né? A televisão, entre outros. Há quantas décadas a televisão educando com conceitos humanistas a nossa sociedade. O tempo todo minando com as suas escolhas de artes, de cultura, de valores, o tempo todo educando as pessoas, nas novelas, nos filmes, assim, educando, né, com preceitos, com princípios, né, com a linguagem mesmo, que valoriza assim, a subjetividade, quebrando os absolutos, quebrando as tradições, quebrando os paradigmas. É um processo contínuo que nosso país, particularmente o Brasil, vem enfrentando já há décadas, de uma forma muito pensada, muito articulada, muito bem colocada nos mecanismos de formação de pensamento. Tá? Eu mencionei apenas a televisão, mas tem muitos outros aí na era da educação também. Não é diferente também, não. Então, o subjetivismo passa esses conceitos, né? Essa ideia de que nós não podemos falar de uma realidade igual para todo mundo. Cada um pensa e tudo é importante, tudo é válido, né? O meu pensar é válido, o teu é válido, mesmo que seja diferente. Toda certeza, dentro do subjetivismo, é pessoal. Visto que toda verdade é subjetiva, é a minha verdade, é a tua verdade, eu respeito a tua verdade, mas respeite a minha verdade. Então no fundo, o que quer dizer é que não tem verdade. Se é verdade de cada um, então não tem uma verdade igual, universal para todos, né? Essa é um dos braços do humanismo, esse subjetivismo. Tá? Você já escutou conversas assim? Né? A gente escuta o tempo todo, só que a gente não dá valor a essas coisas, né? Mas quão errados são. Além disso, o mesmo sujeito, o mesmo homem, eu e você, segundo o subjetivismo,
em condições diferentes, percebe a realidade de modo diferente. Ou seja, você está sujeito a pensar hoje de um jeito e amanhã de outro jeito, então a verdade que você defende hoje pode retomar amanhã da mesma maneira. Então não há verdade nem para mim nem para você, é o que diz o subjetivismo. O que causa prazer em certo momento pode desagradar em outro momento. É o que defende essa linha de pensamento, né? Ou seja, então não tem nada absoluto e não tem verdade. Como é grave isso? Como é sério isso? O subjetivismo privilegia o fato de os seres humanos serem diferentes e terem compreensões diferentes. Obviamente somos diferentes, mas o fato de sermos diferentes e termos personalidade e tal, e pensamento, não quer dizer que não existe uma verdade absoluta e que seja igual a todos. É o que nós vamos falar, o cristianismo vai afirmar isso. A verdade de Deus, uma verdade verdadeira, né? Algo real, uma realidade que não é subjetiva, que não é interpretativa, né? Que não depende de eu interpretar e você interpretar, mas uma realidade que é real para os dois igualmente, é o que nós defendemos, claro, né? Assim, toda a verdade, dentro do conceito subjetivista, encontra um âmbito limitado, né? Então, aí por isso que não tem valor a pregação, o evangelho, a palavra, porque tudo ou seja, isso é bom para você, eu respeito, mas é bom para você evangelizar alguém, e a pessoa fala, muito legal, gostei muito, mas para mim não serve. Tá, eu respeito, eu acho que para você é bom mesmo, tal, né? É o subjetivismo, é o conceito, né? As pessoas até rejeitam a pregação por causa disso. No subjetivismo há, de certa forma, a arbitrariedade do sujeito que julga, formulando suas opiniões conforme seus interesses pessoais. É isso mesmo que defende, né? Ou seja, cada um pensa o que quer e chega à sua conclusão, né? A sua definição e a sua verdade. É assim, isso é o que prevalece, né? Desse modo, uma das consequências dessa postura é a convicção de que a pessoa que julga está sempre certa. Eu estou sempre certo, você está sempre certo. Cada um está sempre certo. O outro também está sempre certo. Então, cada um está certo na sua verdade particular. É o subjetivismo. Isso é uma desgraça, tá? Porque ele nega uma verdade que é a necessidade de que nós temos que nos arrepender, que nós somos todos pecadores, que existe um Deus verdadeiro, não é o Deus que eu criei, que eu acho que existe, né? Que eu acho que existe, é o Deus que existe mesmo, que é importante para mim e para você, esse Deus que nos chama ao arrependimento, que nos mostra que nós somos pecadores, não é que eu acho pecador, ou sinto que é pecador, mas que nós somos pecadores, é outra realidade. Então o subjetivismo nega tudo isso, é algo diabólico mesmo, com certeza, né? Tudo isso tem esse braço diabólico para afrontar e quebrar o homem feito à imagem de Deus, né, para afastar cada vez mais o homem de Deus, né? Mas se a verdade não existe, se a verdade é relativa, Deus não existe, né? Consequentemente, talvez exista para você, não para mim. Então, todos esses conceitos têm como raiz essa ideia do subjetivismo. Isso é diabólico. Mas vamos continuar. Um segundo conceito muito relacionado, o subjetivismo vai levar a esse, que é o relativismo ético, né? Relativismo, se não há uma verdade absoluta, se cada um tem sua verdade, tudo é relativo, né? Tudo é relativo, né? Os conceitos verdadeiros, né, eles são produtos de uma época, né, ou seja, de um tempo, né? Há 2 séculos atrás, aquilo ali era importante naquele tempo e era válido. Hoje não é válido. Aquela verdade era verdade para eles, mas não é verdade para nós, nem é verdade para daqui a 50 anos. É o relativismo histórico, né? Tudo é minimizado, relativizado nessa ideia. Ou de uma cultura, de um povo. Isso faz parte da cultura daquele povo ou desse povo. É o relativismo cultural, tá? Mas certamente é um termo muito mais amplo, mas a gente está passando por cima um pouquinho, tá? Assim, toda a verdade é relativa às crenças de uma sociedade, época, cultura ou grupo. Ou seja, esse relativismo vai dizer que não há verdade absoluta, né? Isso faz parte de um determinado grupo, numa determinada época. Então é importante para eles ali e tem que ser blindado ali. Não é importante para mim, mas foi importante para eles. É o relativismo ético, né? Relativismo ético. A partir daí, qualquer julgamento que nós emitirmos será uma temeridade. Diante disso, ou seja, o que é importante para um determinado grupo, por exemplo, os cristãos consideram seus valores
seus valores, sua fé, sua crença, sua moral, sua ética. Então, isso é importante. O relativismo ético vai dizer assim, sim, isso é importante para os cristãos. Para os cristãos isso é importante, mas para os hindus não é importante, para os muçulmanos não é importante, para outros grupos isso não é relativo. Ou seja, é importante dentro daquele grupo, é o relativismo cultural. Né? Então, é o que você ouve muito, está ouvindo muito em todo lugar, nas entrevistas, nos comentários, nos jornais, dependendo da notícia e da colocação, vem aqui. Nós temos que respeitar todas as culturas e todos os grupos e todos os povos, que todos são iguais, todos são o mesmo valor. Então, nós vamos ouvindo o tempo todo isso. Nós vamos ouvindo isso o tempo todo, de que tudo é valor, nós não podemos julgar porque isso faz parte daquilo. Aí o cristão fica ouvindo notícia, comentarista e assim muitas outras coisas, e começa assim a aceitar esse relativismo ético, que tudo é relativo e que devemos tolerar. Começamos a tolerar e abraçar essas ideias, né? Vamos lá, a validade universal. A questão importante é o seguinte, né, quanto à existência falando de questão moral, né, um código moral, que é o que o relativista vai dizer. Não, os cristãos têm o seu código moral, porém o código moral dos cristãos não é válido para toda a humanidade. Você vem falar de pecado, mas o pecado é um conceito cristão. Eu não sou cristão, né? Eu sou agnóstico, eu sou adepto de outra filosofia ou religião, então isso não é válido para mim. Então, os conceitos morais cristãos, como casamento, como educação de filhos, como contrário à união homossexual e outras coisas mais, esses valores cristãos são rejeitados pelas outras pessoas, porque não fazem parte do seu nicho, não fazem parte do seu conjunto de ideias, de crenças e de pensamentos. Ou seja, não tem validade cristã. Por isso que lutam contra, né, desprezam e rejeitam esses valores. Né? Essa é a ideia. Esse conceito de que um código moral não tem validade universal, né, vamos encontrar isso assim desde o 5º século a.C., um filósofo chamado Protágoras, né, que defendia muito isso assim, né, a inexistência de um valor universal, um código universal moral. Né. Ele sustentava que o homem é a medida de todas as coisas. Bom, isso é a essência do humanismo. Né. O homem, somente o homem, é a medida de todas as coisas, e nenhum outro fator fora dele mesmo determina a sua vida, seus conceitos e valores. Né? Por exemplo, no caso do cristianismo, é um Deus real, um Deus criador, é um salvador. Né? Então o homem, no cristianismo, não é a medida de todas as coisas, mas na verdade é Deus que o criou. Vamos lá, nosso padrão moral. Bom, como a nossa capacidade cognitiva, segundo esse relativismo, afirma, a nossa capacidade cognitiva está limitada pelas nossas condições históricas e também pelo nosso nível de desenvolvimento filosófico, tecnológico, econômico e social. Ou seja, os grupos humanos são limitados pelos fatores educativos, sociais e tudo mais, né? Eles não podemos então conhecer a essência das coisas. Essa aqui é a afirmação do relativismo. Ninguém pode chegar à essência das coisas, porque os grupos, as culturas, elas são limitadas nos seus contextos, na sua história e na sua formação. De tal forma que não pode haver um código moral universal, uma ideia geral, porque ninguém pode chegar à essência das coisas, ou da verdade, né? Tudo depende do seu contexto, da sua época e do seu valor. Então tudo é relativo. Tá? Isso é muito forte no pós-modernismo contemporâneo, né? Muito forte. Tudo é relativo. Isso é o que você pensa. Tá bom? Isso é o que você pensa. Eu penso assim. Então, isso é muito forte, né? Há até um estímulo para isso, né? Afirmam os relativistas que não há um padrão ético universal. Aí eu quero dizer a você, e fique claro, existe sim, eu creio sim, nós cremos, nós somos crentes. Nós somos crentes.
Nós conhecemos a Deus, nós estamos no pecado, fomos tirados de lá, Deus iluminou nossa cabeça, nossa mente, nosso coração, e nós entendemos que existe sim um padrão ético para todos os homens, todos estão na mesma condição, nós cremos naquilo que diz lá em Romanos capítulo 3 e capítulo 6, que todos pecaram, todos os homens estão destituídos da graça de Deus, há um padrão universal, há uma lei universal, há um convite universal ao arrependimento, né, e à transformação. Com certeza, é porque isso é verdade, é real, que Jesus Cristo veio, né, levar sobre si os nossos pecados e morrer por nós, pelo homem real, por uma situação real e por uma reconciliação real para com um Deus real. Então toda a crença evangélica, a crença cristã e a palavra são coisas verdadeiras, coisas reais. O que fugir disso, meu irmão, é só pensamento, é só filosofia. O relativismo ensina isso, né? Desse modo, qualquer juízo de valor baseia-se em nossa própria moral, segundo diz o relativista. E não é verdade, não é verdade. O nosso juízo de valor não é baseado apenas na minha interpretação do que é certo. Eu sou contra ou a favor do aborto. Não é questão de opinião. É questão de entendimento do padrão de Deus. Do padrão de Deus. Do Deus Criador. Não baseado nas filosofias, né, dos argumentos filosóficos, mas baseado no Deus que criou o homem e o criou para gerar vida. Ou seja, teologia é a base de tudo, não nossa subjetividade, nossos pensamentos, nossas ideias. Eu citei apenas um exemplo de outras questões que são colocadas hoje em dia, né? E os cristãos se perdem também nas suas posições. Consequência, então, segundo o relativismo, não há verdade, não existe uma verdade, então se não tem verdade, não tem erro. É impressionante, né? Como uma coisa, consequentemente, está nisso. Apenas podemos dizer que um sistema é adequado ou não em nosso contexto. Ou seja, você aceita aquilo que é adequado nos padrões que você escolhe para você. É a ideia toda do relativismo, do subjetivismo, do homem, do seu coração querendo autonomia e independência. Então não há verdade e nem erro. Então, como é que você vai evangelizar seu amigo na faculdade e dizer, olha, você precisa de Deus, você precisa de Deus, eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma solução para a tua vida. Você está lá confuso, você está perdido, você está viciado na bebida, você está viciado nas drogas. E você está perdido, sem sentido para a vida. Então, meu amigo, eu tenho uma resposta para você. Olha, isso é a autoridade do crente. Você é contra toda essa ideia relativista. Você é contrário a isso, e somos mesmo. Vamos dizer, eu tenho uma solução para você. E a solução não é porque é a minha solução. A solução é real, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, para o problema real do ser humano. Então há uma verdade, sim, meu irmão, há uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, que é real, senão por mim, que é o Filho de Deus. Então nós temos uma verdade absoluta, sim, e nós pregamos isso. Não se deixe levar com essa conversinha toda relativista, não. Meu irmão, você é esperto. Não se deixe levar com essa conversinha, esses discursos aí de novela, dessas propagandas que passam uma cultura totalmente anticristã, de valores anticristãos, mostrando aí um relativismo, né, assim, de aceitação de tudo que é errado, aceitação, você é crente, né? O relativismo moral contribui para um tipo de ambiguidade moral e para a justificativa de crimes hediondos. O que vai dizer o que é certo? Quando prevalece o relativismo, quem é você para dizer que eu estou errado? É o que diz o relativista, né? Quem é você para me julgar? Quem é você para falar assim comigo? É o relativismo. Tá enxertado hoje em dia na cabeça das pessoas e desta geração. Ele favorece o espírito de acomodação pecaminosa. As pessoas são coniventes com o pecado. Tá? Conivente, porque não há verdade, não tem erro, então o que está aí? Qual é o problema? Assim, de muitos cristãos aí, né? Com mau testemunho, fazendo coisa errada, vida moral errada, fazendo escolhas erradas, aí fica bravo ainda quando é chamado a atenção. Quem é você para me julgar?
Que se dizem cristãos, mas não são, não. Muitos deles não são, não. Precisa de um novo nascimento. Porque não aceitam aconselho, não aceitam exortação, não aceitam correção na vida. Se deixam pelo pecado e ficam depois se justificando. E aí quando vem as coisas erradas, pedindo oração para você, né? Pedindo oração, uma vida toda torta, não quer nada com Deus, nem compromisso com a palavra. É acomodação pecaminosa. O que é pecado é pecado. É o que diz a palavra do Senhor. O pluralismo, né? Pluralismo, é tanto ismo, né, gente? Subjetivismo, né? Relativismo e pluralismo. Gente, é tudo farinha do mesmo saco, tá bom? É fácil assim, tá tudo interligado. Na verdade, assim, cada um tem sua característica óbvia, né? Mas estão todos interligados, gente, esses pensamentos todos, tá? Pluralismo diz assim, ó, a verdade é a primeira vítima fatal, tá bom? No pluralismo. Como a verdade, segundo o pluralista, caso exista, ela é plural. Todas as coisas são possíveis, dentro da diversidade do real, ou mesmo da falta do seu sentido. Ou seja, dentro da ideia pluralista, tudo é possível. E tudo pode ser verdadeiro. Então, temos que aceitar, segundo o pensamento pluralista, aceitar todas as interpretações da verdade, e são válidas toda ela, né? Segundo o pluralismo, não existe uma visão unificadora do mundo que possa ser considerada a correta. Então, um pluralista rejeita o cristianismo. Aliás, o cristianismo é o grande inimigo de nossa sociedade contemporânea. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Daqui para frente, as próximas gerações, a única instituição que vai se levantar em nosso país e no mundo contra o mal, contra o pensamento secular, é a igreja. A igreja vai ser muito perseguida ainda, muito perseguida, porque ela é antagônica a essa visão do mundo pluralista, relativista e subjetivista, né? O único grupo que se mantém assim firme, convicto da sua fé, da sua crença espiritual, teológica, moral, é a igreja. Então vai ser vítima assim, e como já tem sido vítima, né? Tem sido vítima de tudo que é ataque possível aí dos extremistas, né? É a igreja. Então o que eles podem fazer para denegrir com seu, né, pretenso intelectualismo, né, denegrindo, tá atacando, vão fazer. Já fazem, vão fazer, e daí vai piorar mais esse ataque, né? O único absoluto dentro do pluralismo é o plural, né? Todos os pensamentos, todas as ideias, cada pessoa é dono de si mesmo, ele escolhe o que ele quer, o que ele vai ser, quem ele vai ser, como ele vai ser. E ninguém pode questionar, Dentro da ideia do subjetivismo, relativismo e pluralismo, é a verdade de cada um, e cada pessoa é o que ela deseja ser. E como não há segundo todos eles, não há verdade universal, não há verdade, então não há erro, então todos são certos, todos têm que ser aceitos e respeitados. E você que não respeita, e você que é contra, você é taxado de muitos nomes aí, né? Você tem que engolir tudo, né? Mas é a nossa sociedade brasileira, fica bem mais, vamos falar mundial, não, é brasileira, bem claro. Esse pensamento está forte, muito forte no dia a dia, no cotidiano, tá? Essa ideia de aceitar tudo e como normal, como legal, é direito, é livre, é a pessoa que quer, deixa ela à vontade, é verdade dela. É isso que está sendo vendido aí. Então, se dá tudo assim, para que evangelho? Da verdade, salvação, restrição, né? Então, presta atenção, tá? Medo de julgar, né? No pluralismo, há conceitos diferentes, porém não excludentes. Segundo o pluralismo, não há uma verdade absoluta para avaliar o que se propõe ser a verdadeiro. Por isso, o temor constante em se emitir a opinião, né? Em julgar. Com essa frase assim, quem sou eu para julgar?
Quem sou eu para julgar, né? Então, gente, isso, os próprios crentes estão abraçando isso, né? Assim, né? Não tem convicção da palavra de Deus porque não estuda e não crê de verdade e não defende a palavra. Não tem convicção nenhuma. Na verdade, não tem convicção nenhuma da sua fé, no seu testemunho, na sua postura. Então, fica em cima do muro. Que é bem da nosso tempo, né? Fica ali, não, começa a respeitar tudo, porque nós somos pressionados a ser assim, a ser pluralista, para você respeitar tudo. Não tem verdade, então você tem que engolir todas as coisas. Quem sou eu para julgar? O que é isso? A pluralidade do conhecimento apenas indica a finitude da nossa compreensão diante da complexidade do real. Vamos simplificar essas expressões aí, né? Nós podemos ter visões corretas, percepções fidedignas, contudo diferentes. Portanto, todas essas descrições podem ser úteis, ou seja, aceitando a pluralidade, ou seja, cada um tem a sua visão e todas devem ser aceitas e respeitadas igualmente. Obviamente, sim, desde que assim todas elas alinhadas como o cristão faz, as opiniões, as ideias e o comportamento alinhado à verdade da palavra de Deus. Se estiver alinhado à palavra de Deus, não há nenhum problema, né? Se os nossos pensamentos, nossas ideias, né, nosso estilo de vida, nossos conceitos, nossos padrões estiverem pautados dentro dos padrões de Deus, da verdade absoluta de Deus, sem problema nenhum, né? O problema é achar que todas as coisas são certas porque a pessoa é livre para ter a sua opinião e é certa por si mesma. Não é certa somente porque é a opinião da pessoa e o que ela pensa, né? Contudo, a variedade de explicações não significa acomodação dos pontos excludentes, né? Você aceitar tudo, mesmo que sejam diferentes de você, né? O perigo do pensamento pluralista. Vamos lá. O pluralismo tem se tornado tão próximo de nós que se torna por vezes muito mais fácil uma acomodação com ele, sem nos preocuparmos com suas pressuposições e implicações. Ou seja, nós temos que ter convicções de nossa fé, de nossa doutrina, de nosso conhecimento das Escrituras, da verdade do Evangelho. Temos que ter convicção. Não é questão só da interpretação, mesmo no âmbito cristão, né? Isso é uma questão de interpretação, aí ficamos assim também. Não é questão de interpretação, é questão da verdade. Então busquemos todos os lados a verdade das Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia não é um conjunto de aberto a todas as interpretações possíveis. Não é assim. Isso não é entendimento correto da palavra do Senhor. O pluralismo, mesmo apresentando uma aura de intelectualidade, não consegue se manter numa aula de física, matemática, geografia. Claro, porque não podemos simplesmente, por exemplo, pluralizar determinadas fórmulas. Elas são aquela fórmula da física. Mudar a capital de cidades e países, a gente não pode mudar essa realidade porque eu penso assim, porque eu acho assim, né? Ou ignorar as regras da matemática porque eu vejo assim, porque eu prefiro assim, porque simplesmente acreditamos fazê-lo. Então esse raciocínio pluralista ele é limitado, né? Com certeza, até na questão da ciência. Para nós, o mandamento de Deus permanece como uma norma absoluta para todas as coisas. Existe uma lei sim universal, existe uma verdade universal, sim, existe um padrão universal. E nós vamos ser julgados por esta palavra. Nós seremos avaliados não pelos nossos conceitos, pensamentos, ideias, mas vamos ser julgados pela nossa obediência ou não à palavra de Deus, a nossa conformidade ou não ao padrão de Deus na sua palavra, que é viva e eficaz. Último ponto, toleracionismo, né? Tudo está ligado assim, você vê uma coisa, leva a outra, que leva a outra, então diante assim, se tudo, a verdade é subjetiva, ela é relativa e ela é plural, consequência, temos que ser tolerantes com os diferentes. É um apelo simpático, né? A chamada tolerância tem um apelo muito simpático, né? Como é gostoso, né? Assim, um pensamento, uma forma de pensar assim, né? Boa, generosa, mas é um instrumento que tenta neutralizar o conceito de verdade e de mentira. Né? Eu tenho, assim, cada um é a verdade de si mesmo, né? Então não existe uma verdade absoluta, então deve tolerar tudo. Todas as pessoas, todos os comportamentos, todos os padrões.
É uma desonestidade acadêmica, porque consiste na acomodação, na ignorância, simplesmente pelo desinteresse da verdade. Ou seja, apenas em busca de um sentido de verdade, nos acostumamos com essa complacência, né, com essa pluralidade, se torna, segundo o nosso autor, uma desonestidade, como ele chama de desonestidade acadêmica, porque já que ninguém pode construir sua vida e ideais sobre uma mentira, né? Politicamente correto, essa frase é muito usada, né? Muito usada. A tolerância no sentido de se crer de modo diferente do outro, discordar dele, mesmo, contudo, respeitando a pessoa, é uma tolerância legal, uma tolerância social. Ela não pode, e temos que ser, é claro, sermos tolerantes aos pensamentos diferentes, claro, assim, até certo ponto. Quando eles são analisados, julgados com a verdade. Nunca substitui a verdade, porque tem uma verdade, um padrão. Por aqui que nós chamamos substituir por um que é politicamente correto, né? Não. Existe uma verdade sobre casamento, sim. Não é questão de interpretação cultural. Os cristãos pensam assim. Não é questão cultural. É questão de ter filhos ou não ter filhos, né? Muito usado hoje. Tipos de casamento diferentes, né? São colocados. Não é questão de interpretação. Não é questão de ser politicamente correto. É ter uma posição clara no padrão de Deus sobre essas coisas da vida, né? O lugar da verdade. O cristão é chamado a ter um compromisso com a verdade e com a tolerância. Logo, no que se refere à igreja, devemos tolerar as pessoas que pensam diferente de nós. Devemos amá-las, claro, mas não significa que devemos tolerar suas ideias quando afrontam o evangelho e põem em perigo a sua igreja. Nós amamos as pessoas e amamos os irmãos, mas não podemos concordar quando está contra a palavra de Deus ou quando põe em xeque a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jamais. Jamais. Partindo de princípios pluralistas, aqui surgem expressões de verdades relativas, como eu já falei, verdade de cada um, né? Aquela coisa toda que a gente ouve o tempo todo. Nós cremos na existência da verdade absoluta, bem como na possibilidade de conhecer essa verdade. Mas isso não significa, lógico, que nossos conhecimentos sejam absolutos, né? Nós temos um conhecimento parcial. Mas porque temos um conhecimento parcial, por causa da nossa fragilidade, não quer dizer que não existe uma verdade absoluta. Nós buscamos esse conhecimento, né? Conclusão, vamos concluir essa aula, né? Vamos concluir, é muito ismo, né? Muita coisa. Você percebeu como isso tem a ver com a minha vida, com a tua vida? Tá aí, tá no dia a dia, né? No comportamento das pessoas, até dos cristãos, né? Muitas vezes. Dentro de uma cultura subjetivista, relativista e pluralista, não existe lugar para absolutos morais e espirituais, né? Não tem uma verdade. A verdade é subjetiva, a verdade é relativa e ela é plural, então não tem uma verdade única, né? Absoluta. Os 10 mandamentos, por exemplo, segundo essa visão toda, não existem. Né? Não existe 10 mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Né? Não existem esses padrões assim universais. E aí os cristãos, às vezes, tomados por isso, né? Muitos cristãos com essa ideia subjetiva, interpretativa, diz assim, só existem algumas porções bíblicas que com a nossa interpretação duvidosa servem para nos dar conforto e alimentar os nossos desejos pecaminosos. Apenas usar a Bíblia quando nos convém. É interessante isso, né? Senão a Bíblia como lei, como padrão de conduta, de pensamento. Muitos cristãos, se dizem cristãos aí, né? Quando querem, usa a Bíblia, mas na verdade, na hora de tomar posição séria quanto às coisas sérias da vida, são mundanos na filosofia, no pensar, são mundanos, são seculares, não são cristãos na sua postura, defendendo causas e coisas que são até contra os padrões de Deus. Não devemos permitir que critérios estranhos à palavra de Deus nos orientem em nossas práticas e decisões. Temos que filtrar tudo isso, temos que filtrar, né? Alguns irmãos, infelizmente, se perdem, né? Entram na universidade, alguns se perdem, a falta de estrutura, de base, de fundamento, alguns realmente perdem os fundamentos da fé.
Antes de adotarmos um conceito e assumir um novo comportamento, verifiquemos se isso harmoniza com a Escritura, sempre. Não aceitaremos seguir modismos, jamais modismos. Seremos movidos pela pressão, né? A pressão social, a pressão. Isso é muito comum, né? Assim, em nossa sociedade, né? É o momento, é o pensamento do momento, né? A força do momento, é a causa do momento. A nossa ética tem que ser pautada pela palavra de Deus e não do que dita os homens. Como é difícil entender isso, né? A nossa pauta, a nossa agenda, nossa vida é ditada por Deus e pela sua palavra e nenhum outro fator. Nós somos muito movidos por emoção, né? Por emoção, por paixão dos homens, né? Irmão, seja mais sensato, ore mais e peça direção e seja lúcido na palavra do Senhor. Não seja contaminado por qualquer movimento, tendência, né? Que se move aí, os cisismos de nossos dias. Não seremos seduzidos pelo fascínio do nosso nicho social ou intelectual, ou seja ali qual for, ou aquela pessoa ou pensador ou influencer, né, que admiramos. A palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor, coisas reais, coisas eternas, coisas verdadeiras, absolutos. Firme-se nos absolutos. Finalizando, irmão, a palavra de Deus permanece como verdadeira verdade que nos apresenta um quadro consistente de toda a realidade. Pela palavra, Deus nos guia e orienta em todas as áreas de nossa vida, em todas as fases da nossa existência e em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós teremos um caminhar mais sereno e seguro, com certeza, se formos firmados na palavra do Senhor, né? Por ela o Senhor nos conduz a segurança e glória. Isso é verdade. Então eu quero finalizar aqui com um texto, tá, irmão? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, 7. Tá? Mateus capítulo 7, que diz assim, olha, final do Sermão do Monte, Jesus diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aí Jesus continua. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, insano, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que texto fantástico, né? Firmemos a nossa vida, a nossa história em cima da palavra do Senhor. Sempre. Na rocha. Virão rios, tempestades, tribulações e a casa não será derrubada. Mas se nós firmarmos nossa vida na filosofia mundana, na areia, nos ismos todos, né? Os homens e seus pensamentos, e suas ideologias, e suas teorias, e abraçarmos isso como a causa maior, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a casa vai cair, não vai sustentar a vida espiritual e nem a nossa existência, a nossa questão eterna, né? Que Deus te abençoe, amado, que Deus te abençoe, fique com Deus, que Deus abençoe sua família, sua casa, e tenha um domingo abençoado assim, na presença do Senhor, meu irmão, que Deus te dê esta graça, né? Essa graça de estar uma vida na presença do Senhor, firmado na rocha eterna e não sendo levado para esses ismos tantos. Que Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua colaboração.